Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde aos nossos internautas que nos assistem pelo youtube.com e pelo facebook.com. E vamos fazer o Evangelho. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. E os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Fique bem claro que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única, que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Interessante como Kardec explica essa questão da família, porque nós vemos tantos tipos de famílias que conhecemos, algumas em perfeita harmonia, em perfeito entendimento, algumas com tantas diferenças tão gritantes, tão conflituosas, e às vezes a gente não entende por quê. Ou às vezes até na nossa própria família, se a gente não se restringir a um lar apenas, mas a célula que é formada por todos os que têm filhos e netos e tios e cunhados, também cheia de conflitos e algumas em perfeita harmonia. Então, através do texto de Kardec, nós encontramos a resposta do porquê certas famílias são encontros de almas que se afinizaram, que se amam, que se gostam e que têm os mesmos objetivos, e outros que apenas se uniram para cumprir alguma necessidade evolutiva, de reencontro ou por interesse, e que, na realidade, não vão continuar o seu trajeto. Vamos pedir, então, a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amoroso, nosso amigo de todas as horas, que nos inspirem, que nos acompanhem nos nossos estudos, e que, quanto isso, tomem conta também das nossas famílias, para que seja mais leve o jugo que levamos, que possamos dar prosseguimento ao entendimento, ao caminho
do nosso despertar, da nossa consciência, que cada estudo colabora para que essa nossa evolução seja mais firme. Agradecemos essa chance aos espíritos também que aqui se encontram da Falange de Joana. Graças a Deus. Boa tarde, queridos. Tudo bem? Vamos iniciar hoje o capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós ficamos com acho que 2 slides pendentes da semana passada, mas que ia falar de alguma forma ou de uma forma diferente do mesmo tema, e ao longo do caminho nós vamos falar de bens materiais, de riqueza, de servir a Deus e servir a Mamon. Nós vamos de alguma forma trazer. Então, para não quebrarmos este ritmo, nós vamos começar com o capítulo 17 hoje, que é o capítulo Sede Perfeitos. Quem estudou? Quem estudou o Evangelho em casa? Não todo. Quem estudou o Evangelho? Nós estudamos o capítulo 16 e do capítulo 17. Todo mundo sabe disso. Quero saber quem estudou o capítulo 17, Sede Perfeitos. Todo mundo levantando, falar para o pessoal aqui dos amigos do YouTube, que está todo mundo levantando a mão. Levanta a mão, mas o dedo ficou para baixo. A semana passada foi capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, essa semana, nós estamos começando o capítulo 17, começando e terminando, tenho fé, boto fé nisso, começando e terminando o capítulo Sede Perfeitos. Aí eu perguntei, quem estudou em casa? Só os amigos aqui, que estão desencarnados, fizeram a tarefa de casa, com certeza, porque lá não há desperdício. Lá não há perda de tempo. Se é para estudar, a galera estuda. A gente que dá esses bobeiras, esses vacilos aí, né? Fica esperando aqui a quinta-feira para ver o que vai ser dito. Ninguém pega no livro. A essa altura dos acontecimentos, terminando o mês de agosto. Cara de pau todo mundo, viu? Vamos lá, pessoal. Sede perfeitos. Quem quer ser perfeito aí? Quem quer ser perfeito? Todo mundo quer ser perfeito? Ok. Então, não é problema querer ser perfeito, não. É bom se querer ser perfeito, né? Outra pergunta. O que é ser perfeito? Ninguém estudou, tá vendo? Por isso, vou fazer só pergunta difícil para ver se alguém consegue responder. Então, pessoal, a reflexão de hoje é isso. Vamos falar de perfeição, de perfectibilidade, de que tipo de perfeição é essa, de o que é que se quer dizer com sede perfeitos, que é uma passagem que diz Jesus, como perfeito é nosso Pai, não é isso? Vamos conversar, vamos refletir um pouco sobre essa questão da perfeição. Então, capítulo 17. Temos caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. Já vendo, né? Está vendo aí? Se vocês tivessem lido, vocês saberiam qual é o convite de hoje. Então, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. E temos, então, uma das mais famosas parábolas de Jesus, uma das mais conhecidas, que é a parábola do semeador. Caracteres da perfeição, começa assim, bem legal. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Já começou bem. Os caracteres do homem de bem começa assim, convite para olhar para o inimigo.
olhar para aqueles que, de alguma forma, estão em oposição a nós. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo, lembram? Por que Jesus faz referência aos publicanos? Vamos, vocês 16, o assunto do 16, vocês vão lembrar quando a gente falou dos publicanos lá na introdução do Evangelho, no início do curso. Quem eram os publicanos? Quem lembra? Glória, lembrou? Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Aí o que Jesus traz aqui como referência? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Pessoal, a gente tem que saber o que é gentio, tá? Corre o risco, se a gente não souber, achar que gentio é aquela gentinha, gentalha. Não é isso. Quem são os gentios? Quem lembra? Quem eram os gentios? Não é a gentalha da época, tá? Quem lembra? Também, né? Os gentios quem eram? Fala agora para eles. Viu como é que é assim? Então, pessoal, os gentios eram todos aqueles que não estavam ligados à coisa do judeu. Eram considerados fora da lei da Torá, da lei mosaica, da Torá. Eram esses. Então, o que ele quer dizer? Ele não está falando para os hebreus ali, para aqueles que adotavam a lei mosaica, que eram da Torá, né, que estudavam as leis. Então, e naquela época, quem não era da lei, quem não está comigo, está contra mim. Ainda hoje, um pouco assim. Então, ele dizia, os gentios também não fazem assim? Ou seja, vocês querem tanto ser perfeitos, conhecer o reino de Deus, o reino dos céus, mas não querem fazer nada de diferente? Querem ser iguais a todos? Reflexão de Jesus. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui é que acaba a nossa reflexão e Kardec vai levar para nós, ou vai trazer para nós, o que é esta perfeição para seres, espíritos que estão caminhando como nós. Essa é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Então, Kardec vai trazer a reflexão para nós. Perfeição, vai estabelecer uma relação entre a perfeição absoluta e a perfeição relativa. Sede como não é ser igual. Essa é que é a relatividade. Ou seja, nós temos que ir em busca da perfeição. Então, quando a gente fala, por que fala do Pai? O Pai é aquele que a gente estuda lá no início do livro, fala dos atributos da divindade, e é muito interessante a gente refletir sobre isso. Porque quando a gente fala de atributo da divindade, e quando a gente for daqui a pouco falar do homem de bem, ou das características ou caracteres do homem de bem, a gente também tem que refletir o seguinte: tudo que a gente acha que é bom é o que o nosso entendimento até hoje considera como bom. Não quer dizer que à medida em que nosso espírito evolua e que a gente apreenda outros horizontes espirituais, que o homem de bem vai se refletir exatamente naquele modelo. A gente não concebe o que não conhece. Então, quando a gente for estar falando dessa perfeição e considerar essa perfeição relativa, ela é relativa porque é a possível para nós.
dentro dos atributos todos da divindade, de ser onipresente, soberanamente bom, justo, não é? Então, nós estamos em busca disso. Mas esta perfeição é a perfeição possível para nós. E isso é ruim? Não. Muito ao contrário. Isso é bom para nós. Porque quando a gente entende isso, a gente aceita a nossa própria humanidade. Aceita o ser humano que nós ainda somos, com as conquistas e com as buscas que ainda estamos percorrendo, com aquilo que ainda estamos trazendo para o nosso caminho. Então, é importante, nós temos uma referência, temos Deus como referência e temos também, quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, que é um modelo para a gente poder seguir já encarnado. E aí os Espíritos dizem, Jesus. Que a lógica de Jesus é a lógica da exemplaridade. A lógica da exemplaridade quer dizer, o que ele falava, ele fazia. O discurso não era descolado da prática. Mas é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos aprendendo. Então, a perfeição relativa é aquela possível dentro da nossa humanidade, dentro da realidade de espíritos de provas e expiações. Espíritos ainda imperfeitos. Qual é a essência da perfeição? Olha aqui, ó. Eu não sei há quantos capítulos nós estamos falando desse tema. Kardec vai sempre voltar a isso, porque a máxima de Kardec é fora da caridade, não há salvação. Então, ele vai sempre voltar. Então, ele traz qual é a essência da perfeição? A caridade no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Quando eu sou caridoso, caridosa, eu trago comigo todo aquele espectro de virtudes que me fazem ser uma pessoa caridosa. Porque quem é caridoso é benevolente, é indulgente, consegue perdoar, consegue trazer em si todo esse espectro de virtudes. Por isso é que diz que a essência da perfeição é a própria caridade. A gente já falou de caridade um bocado de vezes. Então, entendendo que não é a caridade que se faz apenas, é a caridade que me transforma, que me desperta para o ser que eu sou. Amar os vossos inimigos. Lembra, por que a gente está trazendo isso? Lembra que lá na passagem evangélica, ele começa com amar os vossos inimigos? Vou voltar para vocês lembrarem. Caracteres da perfeição, amai os vossos inimigos. Começa assim, na passagem evangélica. Então, vamos lá, voltando para cá. Amar os vossos inimigos. Quem consegue amar aquele que lhe opõe, melhora seu estado emocional. Então, veja, a gente ama ainda, nem que seja por egoísmo, porque de tanta gente fazer por egoísmo, um dia a gente faz por altruísmo. Porque, olha só, quando diz que melhora o meu estado emocional, não está dizendo que o bem é para o outro, está dizendo que o bem é para quem? Para nós mesmos. Esse é o grande lance de entender a questão do amor ao inimigo, sabendo do que é a palavra amar. Amar não é da mesma maneira que a gente ama aquele que é amigo. Lembra quando a gente falou? Vamos lembrar do que significa a palavra amar aqui. Que no sentido lá do idioma falado por Jesus era gostar menos. Ou gostar, não era na mesma comparação deste amor
Não, a palavra tinha outro sentido e não levava também para a questão de odiar. O ódio também tinha um outro significado. Então, vamos entender o que é amar o inimigo. Amar o inimigo não é necessariamente conviver com ele, mas entender por que é que as coisas acontecem, entender o processo. E se eu entendo o processo, eu consigo me libertar. Não é só libertar o outro, não. Eu consigo me libertar. E, com isso, eu melhoro o meu estado emocional. Fazer o bem aos que vos odeiam. E aí, traz a reflexão. Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Então, o ser humano é seu próprio inimigo. Por instinto, ele nega em si mesmo, que é o que a gente chama de o mecanismo de fuga da projeção. Aquilo que eu nego ou desconheço em mim, eu acabo enxergando no outro. Orar pelos que vos perseguem e caluniam. São as 3 coisas que estão no início da passagem, da primeira passagem evangélica. Orar pelos que vos perseguem e caluniam. O desafio. Mal a gente ora por nós, mal a gente ora pelos que a gente gosta, aí a gente vai orar por aquele que persegue e calunia. Esse é o exercício. Foi isso que Jesus disse na passagem. Vocês querem fazer tudo igual a todo mundo? O convite não é esse. O convite é para fazer diferente. Vão entrar nisso, vão seguir os meus passos ou vão continuar como os outros? Fica explícito com essa afirmação que a prática da caridade começa conosco mesmo, com a gente mesmo. Exatamente. Se eu não consigo ser caridoso comigo, se eu sou inflexível comigo e não me aceito como eu sou, eu não consigo flexibilizar nada também no outro. E nem sempre isso é um processo consciente. Aliás, na maioria das vezes é inconsciente. Aí nós vamos falar do homem de bem. Aqui está um quadro resumido. Depois a gente fala do detalhamento. Já viu o quadro do homem de bem? Eu ia perguntar quem se considera um ser do bem ou de bem. Então, traz aqui, ó. Autoconhecimento. Olha a criatura do homem de bem. Autoconhecimento, fé em Deus, esperança, resignação, beneficência, perdão, caridade, alteridade, fraternidade, solidariedade, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, amor e dedicação. Ui! Olhou para tudo? Esses são as características do homem de bem. Pode ter opção, nenhuma das respostas acima. Nenhuma das alternativas nenhuma anteriores. Das alternativas. No exercício de autoconhecimento, nós podemos considerar que nenhuma das respostas acima, né? Nenhuma das escolhas. Mas olha só, qual é o convite mesmo da questão 919, Santo Livro dos Espíritos? Que Santo Agostinho responde no Livro dos Espíritos. Não é? Conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec pergunta, mas o que eu faço para conhecer a mim mesmo? E Santo Agostinho diz assim, todos os dias, antes de dormir, faça uma reflexão e pergunte-se, o que eu fiz hoje ou o que eu deixei de fazer hoje? O que eu pensei hoje ou o que eu senti hoje? Teve alguma coisa que eu pudesse ter feito de maneira diferente para melhorar a minha vida e a do outro? Então, aqui, quando fala do homem de bem, vejam que são muitas coisas que são colocadas. Mas são muitas. Percebem a relação da perfeição relativa?
Todos nós estamos em busca disso aqui tudo. Todos nós já alcançamos, em algum nível, tudo isso. Uns mais, outros menos, uns mais aqui, outros mais aqui, outros mais aqui, enfim. Nós estamos, a cada existência, fazendo o exercício do aprendizado de toda essa história aqui. Numa existência, a gente elabora, desenvolve algumas características. Em outra existência, a gente vai elaborar outras. E todos nós estamos nesse processo e alternando dentro das existências essa busca. Aí vamos ver com mais detalhe o que quer dizer cada coisinha dessa. Como pode o homem verificar se está cumprindo verdadeiramente a lei de justiça, amor e caridade? Essa é uma pergunta que está no Evangelho. Cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Deposita fé em Deus e sabe que nada acontece sem a sua permissão. Lembra que aquele quadro é um resumo do que está detalhado aqui, um a um. Tem fé no futuro, por isso coloca mais importância nos bens espirituais do que nos temporais. Aqui um resumão de tudo que a gente vem falando ao longo dos nossos encontros desde o início do ano. Sabe que as dores e vicissitudes da vida são provas ou expiações, por isso é resignado. Então, aqui fala da fé em Deus, fala da resignação, fala de autoconhecimento em função de toda essa história aqui. Sem autoconhecimento, é difícil cumprir isto. Vamos em frente. Possui o sentimento da caridade e amor ao próximo, sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios, beneficência que espalha. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de si. É bom, humano e benevolente para com todos. Beneficência, benevolência. Sem olhar raça, etnia ou credo. Todos são seus irmãos. Estamos aprendendo. Respeita nos outros suas convicções sinceras. Isso aqui é aquela questão da alteridade. Eu respeito o outro naquilo que ele é, nas suas diferenças. Eu respeito o ser que está ali vivendo a experiência evolutiva possível para ele. Isso é respeitar, isso é autoridade, é entender essa diversidade que nos complementa. Nós sozinhos não voamos. Nós sozinhos é como se nós tivéssemos uma única asa. Nós precisamos da asa do outro para poder voar. Mas eu só consigo se eu respeitar as convicções do outro, que não precisam ser iguais às minhas. Em todas as circunstâncias, toma por base a caridade. Não alimenta ódio, rancor ou desejo de vingança. Toma Jesus por modelo e perdoa. É indulgente, porque sabe que também precisa de indulgência, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, está vendo aqui? A gente está falando, ele está trazendo aquele BIP que fala lá no Livro dos Espíritos, está trazendo aqui também benevolência, indulgência, perdão. Não se compraz em ressaltar os defeitos alheios. Oba! Alô? Nós. Estuda suas próprias imperfeições e procura incessantemente combatê-las. Vive de modo a que hoje esteja melhor que ontem e amanhã esteja melhor do que hoje. Bem Santo Agostinho, deixa eu voltar aqui. Bem Santo Agostinho. Evita salientar suas qualidades às expensas dos outros, não se envaidece de sua riqueza. De alguma maneira, a gente vai voltar no capítulo 16. Nem de vantagens pessoais, porque sabe que o que foi dado pode ser.
Usa, mas não abusa dos bens terrenos, porque sabe que deles terá que prestar contas. Em tempos de queimadas e ecologia, que lhes são subordinados, trata a todos com humanidade e respeito. Se é subordinado, cumpre seus deveres fielmente. A gente vive tudo, tá, pessoal? Uma existência, a gente é chefe, em outra, a gente vai ser subordinado. É para aprender. Tudo é aprendizado. Respeita os direitos naturais de seus semelhantes, como quer que os seus sejam respeitados. Esse é o cardápio de tudo aquilo que Kardec traz para nós sobre o homem de bem. Nós queremos muito ser este homem de bem. Nós estamos buscando e muito já conquistamos, pessoal. Nós não estamos tão lá atrás como muitas vezes a gente quer acreditar. Mas nós só vamos também caminhar nesse sentido desse homem de bem trazido por Kardec, na medida em que a gente olhar para nós, se aceitar como é e se perguntar, qual é a trajetória? O que é que eu estou precisando melhorar? O que foi que eu ainda não aprendi? Qual é o recado que a vida está me dando? Qual é o sinal que a vida está trazendo e eu não estou percebendo? E continuar. E acreditar. Aí vejam que, dependendo da circunstância, eu preciso de autoconhecimento o tempo inteiro. Mas eu vou trabalhar com a fé, eu vou trabalhar com a benevolência, com a indulgência, com a caridade, com a solidariedade, com a fraternidade. Está tudo aí. E nós vamos fazer, mediante a nossa própria escolha, o melhor que... Quer falar agora? Lembrar que para cada um dessas qualidades ou dessa expectativa, nesse trajeto, existe a prova da riqueza e a prova da pobreza, que são duas provas distintas, são para teste, são para experimentar. Né? Aqueles que sucumbem vão ter uma outra oportunidade, de fato, para reparar. Mas o importante é que, nesse trajeto, a gente saiba também encarar essas provas e expiações como aprendizado, como... Né? Pensando que a gente pode sucumbir em qualquer uma delas. Às vezes, a gente acha, entende de forma equivocada, que sucumbe mais aquele que está na riqueza. Isso não é necessariamente verdade. A gente, trazendo de volta o que nós conversamos na semana passada. Depois que... Kardec é assim, olha que legal. Depois que fala de tudo do homem de bem, aí ele vai falar dos bons espíritas. Somos nós. Reconhece, e aí é que aparece, neste capítulo, é que aparece também essa frase tão famosa e tão que a gente fala tanto dentro do Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar mais. Isso está no item 4, palavras de Kardec. Quando ele está falando disso, o que é que ele está falando? Ele acabou de colocar as características do homem de bem. E aí ele vem e fala para os espíritas, que os espíritas serão reconhecidos pelos esforços que fizerem para domar suas inclinações mais. Não é isso que a gente está fazendo quando olha para aquela série de características do homem de bem? Não é nada diferente disso. Então, em seguida, quando eles põem todas, são 17 características ali. Quando eles põem as 17 características do homem de bem, em seguida ele diz assim, ó, o espírita será reconhecido pelo esforço, mas ele não será reconhecido porque se tornou perfeito. Sabe, quando a gente está querendo muito ser perfeito, a gente tem que olhar se essa nossa motivação não vem do orgulho, ao invés de vir da humildade. Esta perfeição, será que não é algo que eu quero mostrar para o mundo?
E, na verdade, eu estou longe de ter, ou de sentir ou de ter essa transformação dentro de mim, porque todo mundo quer fazer um papel bonito, né? Para a plateia. Todo mundo faz. O pessoal lá em casa adora me falar isso. Você faz um papel tão bonito lá na palestra, mãe. Mas é assim, ué. Eu estou aqui para falar do que o Evangelho diz, não do que eu sou. Porque do que eu sou, eu tenho muito para transformar. Muita coisa para transformar. Às vezes Eles agora não estão falando muito, não, que eles estão fora, mas... Às vezes a gente pensa que, por exemplo, a perfeição é uma coisa tão inatingível, está tão longe, tão inalcançável, uma palavra assim, como se fosse erudita, que nunca vamos alcançar, mas a gente não presta atenção, que começa pelas pequenas coisas que a gente não dá atenção. A vaga do cadeirante, que você fica por 2 segundinhos, a vaga do idoso, que você não tem, a folha do idoso. Ainda bem que eu já tenho meu cartão. Né? A violência, eu também tenho o meu, agora eu faço questão de botar. A violência, que pode ser numa forma rude de tratar alguém que você nem conhece, que você achou que fez alguma coisa, né? Um desrespeito com isso, com a pessoa, pode ser uma coisa. A sonegação. Quer o CPF na nota? Não, obrigada. Melhor meu CPF não aparecer, não. Faz parte desse caminho de perfeição. É um esforço grande. Não sei se você colocou a questão 909 do Livro dos Espíritos. Não me lembro. A 909 diz que o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços. Você botou aí? Não me lembro. Se botou, vou dar spoiler. Não tem importância. Sim, às vezes, com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade, os Espíritos dizem. Como são poucos os que se esforçam. Então, o que a gente vai trabalhar é a vontade. Porque a vontade é que vai nos mover. Né? Mas, às vezes, são pequenas coisas mesmo. Coisinhas bobinhas. Eu vou falar de mim, claro, eu não vou falar de você, falar das coisas assim que eu faço, né, de vez em quando. Aí, vem, no trânsito. E aí tem uma pessoa... Estou me sacudindo para fazer uma coisa assim. É uma atuação, de palco. Não, atuação de palco. Então, pessoal, a gente vem no trânsito e eu tenho procurado observar. E a gente não se dá conta da impaciência que a gente tem com aquele que está um pouco mais devagar na nossa frente. Não sei se acontece só comigo acontece. Então, assim, às vezes, você não está nem com tanta pressa assim, mas você não tem tolerância para ele dar a 30 na Avenida das Américas. E aí, aí a gente até reconhece assim, às vezes ele está na pista da direita, andando a 30, e você já não sabe que aí não é para andar devagar? Assim, estou falando de pequenas coisas, do dia a dia. Não é que você vai ficar aborrecido ou isso vai transtornar o seu dia. Não é que acontece comigo, absolutamente. Mas a gente toma uma atitude rapidamente para poder sair daquela situação que você não está tendo tolerância. Isso eu dei um exemplo básico, que acontece o tempo inteiro no trânsito. Então, são pequenas coisas que a gente começa a observar e fala assim, mas qual necessidade? E aí pode surgir, deve surgir aquela pergunta, que diferença isso vai fazer na minha vida daqui a 1 ano? Se você fizer essa pergunta, que diferença isso vai fazer na minha vida daqui a 1 ano, a gente vai perceber que bem poucas coisas vão fazer diferença. Bem poucas coisas vão fazer diferença. E a gente está nessa coisa, nesse incômodo que nos impede, que inibe a nossa ação na trajetória do homem de bem e dessa transformação recomendada, falada por Kardec. Então, o bom espírita, ele é também o bom cristão. O espiritismo não vem instituir uma nova moral, que foi o que foi trazido desde o capítulo 1, não vim destruir a lei. Quando falamos das 3 revelações
lá da época de Moisés, Jesus e o Espiritismo. Não é uma nova moral. É só esclarecimento sobre tudo o que já foi dito. E aí nós chegamos na parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Imagina que cena linda. Ele, então, disse muitas coisas por parábolas, falando. Aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Está aí essa passagem em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Eu vou passar adiante porque eu trouxe algumas reflexões do Huberto Roden, do livro Sabedoria das Parábolas, que é inclusive um curso que nós temos às quintas-feiras aqui no SEJA às 20 horas, toda quinta-feira. Então, com o Márlio e com o Ricardo Cunha. Nós temos, então, o popular das parábolas, a parábola do semeador. Uma das poucas deu explicação a pedido dos discípulos. Os discípulos queriam entender o que ele quis dizer com aquilo. E ele disse, se a semente é a palavra de Deus e o semeador é o Filho do homem, o Cristo, não é estranho que o mais sábio dos semeadores, da melhor das sementes, não tenha escolhido terrenos melhores para a semeadura? Olha que pergunta interessante essa que Humberto Roden faz. Olha a reflexão. Se a semente é a palavra de Deus e o semeador é o Filho do homem, o Cristo, não é estranho que o mais sábio dos semeadores, da melhor das sementes, não tenha escolhido terrenos melhores? E aí ele continua a refletir. Não sabia o semeador que assim aconteceria? E ele vai falar, como a gente já tem refletido, o mais importante da parábola não é o símbolo material, mas aquilo que tem de simbolizado, aquilo que tem de espiritual e que a gente precisa aprender. Porque o que é o símbolo material? Ele está falando de sementes, nada mais material e que a gente entende facilmente. Mas não é a perda da semente, não é a perda da semente material. É a perda da semente espiritual, que não frutifica em nós porque não encontra solo propício. Então, nós, muitas vezes, somos esses diferentes solos. É o solo que é cheio de pedra e por isso não brota. É o solo que não tem profundidade e aí o sol queima. É o sol que obstáculos que nós vamos vivendo na vida e isso também nos afasta e a semente não frutifica. As palavras do Senhor são sementes, procurando solo fértil. Onde é que está o solo fértil? Vamos lembrar que humildade vem de humus. O que é humus? Aquilo que fertiliza, não é verdade? Solo. Então, qual é o solo do nosso espírito? Ele tem que estar permeável para que as sementes possam ter raízes e brotar e dar frutos. É muito esse simbolizado espiritual em cada passagem evangélica, em cada parábola, é o mais importante para a nossa apreensão. Vamos em frente. O terreno não é só um material, mas o terreno da alma humana. Não se trata de uma agronomia física, mas de uma agronomia espiritual. Trata do terreno imprevisível do livre-arbítrio humano. Tudo
é fruto das nossas, em função do nosso livre-arbítrio. Nem o próprio Cristo pode saber o resultado da sua semeadura. Ele semeou. Quem vai fazer frutificar? Nós. A liberdade pode reduzir a zero qualquer obra de Deus, não no macrocosmo universal, mas no microcosmo hominal. Nós, se não estivermos prontos, se não houver prontidão, nós não entenderemos, usaremos o livre-arbítrio dessa liberdade para reduzir qualquer obra de Deus a zero. O destino cósmico obedece infalivelmente ao plano de Deus, e nenhum ser manifestado pode frustrar sequer um átomo desse plano. No nível cósmico, no plano da Terra, nós podemos fazer o que quisermos das nossas próprias existências em função das nossas escolhas. A parábola trata exclusivamente da zona do livre-arbítrio humano. E ele, e só ele, quem determina o seu destino. As leis divinas respeitam tanto a liberdade dos bons quanto a dos maus. Olha que coisa interessante da gente refletir. Porque muitas vezes a gente pode parar para pensar, por que Deus não intervém para que a maldade não aconteça? Quantas vezes nós já não pegamos falando isso ou pensando dessa maneira? Mas se existe liberdade, se existe livre-arbítrio para que eu possa escolher o que eu achar que devo para a minha própria existência, não importa o caminho que eu vou escolher. A liberdade é a mesma. Até que um dia eu aprenda. E isso é o respeito ao momento evolutivo, às experiências que cada um de nós precisa viver. E aí a gente vai para as instruções dos Espíritos que nos falam do dever, da virtude, dos superiores e dos inferiores, do homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Lázaro nos fala do dever e diz, qual o verdadeiro sentido do dever? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro. Vejam de novo a observação. Primeiro nós. E em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Onde começa e termina o dever? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Não é a mesma máxima que a gente diz assim, não faça para o outro o que você não quer que seja feito para você? Está intimamente ligado. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Então, o dever, ele está primeiramente ligado a nós mesmos, mas está no meu entendimento da relação com o outro, dos limites da minha relação com o outro. Aquilo que efetivamente é prejuízo para o outro, deixa de ser um dever. E François Nicolas Madeleine traz para nós palavras sobre a virtude. Como podemos definir a virtude? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Aí volta na questão do homem de bem. Todas as qualidades essenciais. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso, algumas delas. Então, temos a pergunta 893 do Livro dos Espíritos. Não tem essa que a Glória leu, mas tem a 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam o progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Vejam aqui.
Quando Kardec fala no Evangelho, falou lá, aqui nesse capítulo, mais na frente, que se reconhece o espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, aqui a resposta que os espíritos deram. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro organizado por Kardec. Foi o primeiro livro da codificação. Então, quando nós estamos estudando, algumas oportunidades, trazemos as questões do Livro dos Espíritos, é para estabelecer essa relação de coerência de Kardec. Kardec foi absolutamente coerente com tudo o que escreveu. Quando ele organizou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, o segundo foi o Livro dos Médiuns e o terceiro, o Evangelho, se vocês pegarem os textos dos livros da codificação, todos eles estão coerentes com o Livro dos Espíritos. Porque os outros 4 livros considerados no Pentateuco Espírita são desdobramentos do Livro dos Espíritos. Então, a Gênese, que foi o último livro organizado por Kardec na codificação, ele é o desdobramento da primeira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é um desdobramento da segunda parte. O Evangelho é um desdobramento da terceira parte. E o Céu e o Inferno é um desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, se vocês fizerem essa experiência de estudarem o Livro dos Espíritos e começarem simultaneamente a estudar o Evangelho, vocês vão ver claramente a coerência do que está lá naquelas questões e do que Kardec organizou no Evangelho. Deixa eu ver se temos 2 pessoas, 2 participantes do Livro dos Espíritos 1, que é um outro curso que a gente está dando, e que estão aqui no Evangelho, que podem confirmar o que eu estou dizendo. Da relação existente entre as duas apresentações de conteúdo. Não é verdade, meninas? Meninas que me acompanham no LE1, não me desmintam. Por favor. Nem fica assim, olhando para baixo. Mas é verdade, pessoal. Se vocês começarem a fazer esse tipo de comparação, vocês vão ver Kardec absolutamente brilhante. Então, a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, a mais merecedora das virtudes nasce da mais, de novo, desinteressada caridade. O convite será esse até o final do nosso estudo do Evangelho. Caridade. Os superiores e os inferiores, esse é do mesmo espírito, diz: a autoridade e a riqueza são transitórios. Por isso que a gente decidiu não continuar com os slides da semana passada, porque a gente vai retornar nesses conteúdos. Então, nós decidimos trazer. Então, diz: a autoridade e a riqueza são transitórios. O depositário da autoridade tem almas a seu cargo. Lá atrás, em outro slide, a gente estava falando da questão de como eu devo ser quando eu tenho subordinados e como eu devo ser quando eu sou o subordinado. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Todo homem na terra tem uma missão que lhe é dada para o bem. O Espiritismo ensina que as posições são intercambiáveis e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado quando sobre eles exercia autoridade. E essa questão de ser intercambiável não precisa ser em outra existência. Às vezes, acontece na mesma existência. Essa troca de papéis. E a gente aprende na mesma existência. Não precisa renascer para trocar o papel e entender o que é ter subordinados e o que é ser subordinados. E é bem isso. Todo homem tem uma missão. E tem mais. É tão importante entender. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem.
e não são menos sagrados. Aliás, a palavra sacralizar quer dizer dar sentido a. Quando eu sacralizo alguma coisa, é porque aquilo tem, dar sentido, no sentido de dar valor. Vocês vejam aquela coisa assim, quando eu digo, uso a expressão, é até comum usar, o café da manhã é sagrado para mim. O que eu quero dizer com isso? É que aquilo tem um valor grande para mim. Então, sacralizar é dar valor, é trazer valor àquilo que se está fazendo. Então, não importa onde eu estou sentado, porque eu posso ter subordinado e não tornar nada daquilo sagrado. Onde quer que eu sente, eu tenho uma missão a ser cumprida. O homem no mundo, então, foi um espírito protetor que trouxe para a gente essa instrução. A perfeição está toda, como disse o Cristo, de novo. A gente está falando de perfeição, não é o capítulo fora da caridade, não a salvação, não, que ficou lá. A gente já falou dele no capítulo 15. Não é isso. Mas, de novo, está falando da caridade. Então, a perfeição está toda, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Então, ele está falando aqui daqueles que escolhem a reclusão para fugir do mundo. Porque eu posso estar vivendo uma vida de reclusão e aquela ser exatamente a minha missão no mundo. Mas não como um mecanismo de fuga. É diferente. Porque se eu escolho a reclusão como fuga, eu estou fugindo dos meus deveres e dos meus encontros, dos encontros que eu deveria ter para o meu aprendizado. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes, nosso espelho, já sabemos disso, nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. E a gente estava começando a abrir o Evangelho falando de laços de família. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. E, por último, a última instrução dos Espíritos fala da nossa responsabilidade de cuidar do corpo do espírito e do espírito. Corpo e espírito, para quem está encarnado, estão em dependência mútua. Importa, pois, que estejam ambos na mais perfeita condição possível. É dever cuidar de ambos, e do corpo particularmente, para que sirva como bom instrumento ao espírito. Algumas vezes, alguns de nós cometem o equívoco de entender, né, é um equívoco do entendimento, que eu devo buscar somente tratar do espírito. É um equívoco mesmo. Cuidar do corpo é uma responsabilidade tão grande quanto cuidar do espírito. Porque se eu cuido mal do meu corpo, e eu posso cuidar mal do meu corpo de diversas maneiras, eu estou fazendo o quê? Abreviando a minha existência. E quando eu estou abreviando a minha existência, eu não estou dando conta dos compromissos assumidos antes da encarnação. Então, cuidar do corpo, de todas as formas, é obrigação nossa. Nós vivemos, enquanto espíritos encarnados, com essa dupla responsabilidade. Cuidar deste corpo, que é o instrumento do nosso aprendizado, da nossa autoiluminação, do despertar da consciência, para que ele seja um bom instrumento ao espírito, porque quem aprende é o espírito. Quem se autoilumina é o espírito, quem desperta é o próprio espírito. Quem quer ser perfeito aí?
Ninguém quer, porque, olha só, Agora amigos, diminuiu falar um para os pouco, amigos hein? aqui, Diminuiu quem quer um ser pouco. perfeito, agora depois dessa aula, depois de tanta Depois explanação, dessa aula, vamos repensar. todo mundo repensando a desanimou. questão da perfeição. Ânimo, pessoal. Força. É para isso que a gente está aqui. Ame-se ou deixe-se. Ame-se ou deixe-se. Não é o caso de se deixar. Não é verdade, pessoal? Então é isso. Estamos terminando o capítulo 17, Sede Perfeitos. Quem quer fazer a nossa oração de agradecimento pelo encontro de hoje? Eu gosto da Glória. A Glória desce e escolhe. Eu quero ser perfeita, Com não é? precisão. Então, com toda bondade, amorosidade, benevolência, indulgência, com as palavras que são ditas assim. Eu vou dar para essa moça. Deus puro e misericordioso, graças pela tarde de hoje, pela experiência trocada entre nós, pela sua proteção divina nessa casa de caridade, sob auspícios de Joana d'Arc, e todos os seres de luz que nos ajudam no esforço de praticarmos a fé, a caridade e o amor. Que cada um de nós vá para suas casas carregando os fluidos aqui recebidos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, um beijo. Até quinta. Vamos estudar capítulo 18, tá? Vou passar prova, vou dar prova. Festim das bodas.